A paz do Senhor, meus irmãos, que a grandeza de Deus esteja com vocês neste dia 31/5/2020. Irmãos, eu estou aqui para conversar com você, trazer um diálogo sobre o que tem acontecido nesses últimos dias, né? Fiz até uma live falando sobre o contexto que estamos vivendo, aonde estamos sendo bombardeados de informações. Que tipo de informações estamos parando, né? Para ouvir, prestar atenção. Tomemos cuidado, não é verdade, irmãos? É o aconselho que eu tenho dado e dividido com vocês. Até aqui eu tenho estado falando com você, tenho dividido aquilo que o Senhor coloca no meu coração e tenho aprendido, porque na forma como eu começo a falar com vocês, o Senhor começa a trazer as palavras, trazer a reflexão, pensamento e aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mas tem algo muito grave que tem acontecido por aí e que eu tenho sempre batido de frente, porque eu sei que o inimigo usa esse tipo de situação para nos confundir, falando sobre aqueles discursos de ódio, sentimentos ao contrário. Eu quero, assim, falar para você que se você olhar para Jesus, você vai ver o sacrifício dele, você vai ver a mansidão, o amor que ele é e o fruto do Espírito que Gálatas nos apresenta. Nós temos que ter esse fruto do Espírito. Nós temos que nos preocupar com isso. E ultimamente, as pessoas ainda no meio dessa tribulação toda, elas têm ficado muito afastadas da paciência e do amor de Deus. E antes de começar a falar com você, irmãos, eu peço a você em nome de Jesus que compartilhe o vídeo. Talvez você já sentiu vontade de compartilhar com uma pessoa, mas não sabe se essa pessoa vai se sentir bem. Mas arrisque, irmão. Vá, compartilhe. Vamos ajudar a pregar a palavra do Senhor e ser cumprido isso. Porque o Senhor está em busca daquele que se posiciona. Deus só precisa de um homem. Aonde você estiver, Deus está precisando de você. Está precisando que você se levante, comece a erguer, irmãos, o seu espírito para trabalhar, para guerrear com o Senhor. Só mais um. O Senhor está esperando. Há momentos que Ele olha. Eu creio em nome de Jesus que Ele olha. E o tempo está se aproximando. Aí Ele fica esperando mais um se converter. Fica esperando mais um entrar na fila. Mais um entrar na caminhada. Mais um ser quebrantado. E o Senhor está esperando. Amém? Eu peço a você, irmãos, que abra seu coração e sinta o amor de Deus, o coração dele sofrendo pelas almas que ainda estão no mundo distante. Eu gostaria de ler uma palavra aqui que encontramos em João capítulo 3, versos 5 e 7, que diz: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito isto. É necessário que você nasça de novo.
Isso era a conversa de Jesus com Nicodemos. Amado irmão, como saberemos que nascemos de novo? Como saberemos que estamos prontos para o Senhor, para cumprir o seu ir? Como saberemos que possamos responder aquela pergunta que se encontra no Isaías 6, capítulo 6, versículo 8? Quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Olha lá no versículo 8, do capítulo 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas como ser enviado por Deus se não nascermos do Espírito? Porque ele diz na sua palavra, também em João 4:23, mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Missionária, mas me diga, o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Para sermos verdadeiros adoradores, amados, precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Adoração profunda, verdadeira. A adoração a Deus é aquela que ela se alimenta da verdade. Adorar a Deus é rejeitar todos os nossos princípios humanos, orgulhos. Jesus diz: renuncia a ti mesmo. Quando nós olhamos para o contexto do jeito que está a situação, nós temos visto, no entendimento de muitos ainda, pastores, pessoas que têm coragem de fazer um vídeo e vai contar um sonho. E nesse sonho, ele viu pessoas sendo destruídas, sendo mortas. Ainda diz: não, mas é necessário que faça isso. E a violência. Eu assisti um vídeo no moço, eu nem sei quem é ele, também nem quero saber quem é. E eu fiquei analisando aquele vídeo onde ele dizia que as pessoas, ele via teve uma visão, foi um sonho, onde ele via os ministros do STF sendo fuzilados na praça. Tinha toque de recolher, todos corruptos eram mortos, fuzilados. Missionária, a senhora está dizendo que sente mal de ouvir isso, mas realmente os bandidos têm que morrer. Irmãos, mas está escrito aonde? Está escrito aonde que Deus nos colocou como juiz? Se tiver escrito na Bíblia, eu aceito. Aonde está escrito que nós devemos fazer tudo isso com as nossas próprias mãos? O que o Senhor mandou fazer, vá lá, o que tiver errado, matem. Foi isso que ele mandou fazer? Não, ele mandou a gente pregar a palavra dele. E ele ainda disse que é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Naquele dia os ceifeiros ceifará o joio primeiro, lançará no fogo, para depois vir pegar o trigo. E ele disse que era ele que ordenava. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ninguém nessa terra decidir tirar a vida de ninguém. Não cabe. Ou até mesmo fazer um discurso de ódio
ainda dizer assim: é necessário que tudo isso aconteça. A voz me disse que só vai mudar o Brasil quando matar as instituições. Meu Pai do céu, pelo amor de Deus. Eu quero que você se desperte. Eu quero que você receba o Espírito de Deus, para que nós possamos ser adoradores. Nós precisamos de um canto novo. Só pode brotar de um coração de um homem novo. São homens que estão prontos para perdoar. Homens e mulheres que estão prontos para dobrar o joelho e orar e pedir que Deus seja o juiz. O que nós podemos fazer é orar. Para podermos estar na presença de Deus, nós precisamos de santidade. Esse sentimento de ódio que tem se espalhado. Será se os irmãos, pessoas que têm se posicionado dessa maneira, não estão se colocando no lugar das pessoas que são erradas, piores? Não estão se transformando? Sim, pessoas que não têm limite, paciência. Não se enquadra ali, irmãos, em Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. Cadê? Cadê o amor? Cadê a paciência? Jesus disse que todas essas coisas iriam acontecer, mas por se multiplicar o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E estamos neste ponto. Estamos neste ponto, diante de toda esta multiplicação da maldade, da injustiça. Estamos aí, irmão, no esfriamento. O maior, irmãos, poder que precisamos neste momento, o maior poder que precisamos assegurar é a paciência e o amor de Deus. Imagine Jesus descendo daquela cruz. Não, acabou a crucificação agora, nesse momento. Porque eu fui olhar para o futuro e vi muita gente corrupta, vi muita gente fazendo maldade, abusando dos filhos. Vi muita gente roubando os políticos, fazendo coisa errada. Eu vi muitas pessoas traindo as mulheres, seus casamentos, seus filhos, matando seus filhos. Ultimamente, você pode ver a diferença de discurso que é apresentado em nome da justiça, mas milhares de pessoas foram mortas em nome da justiça. A própria Igreja Católica, segundo a história, a própria Igreja Católica matou mais de 9 milhões de pessoas em nome de Deus. Guerras foram travadas em nome de Deus. Milhares de pessoas foram mortas. E se nós estivermos indo deste mesmo caminho? Somos crentes, somos servos de Deus. Não, mas vamos destruir, vamos matar, vamos fazer porque são ladrões, porque são... O Senhor disse assim: vai lá e mate os ladrões, mate as prostitutas. Ele disse que era para a gente ir pregar a sua palavra. Eu quero lhe contar um testemunho de algo que aconteceu, que na verdade não é um testemunho, não é meu. É um testemunho de um homem que em uma guerra com os japoneses, história real, viu, irmão?
ele se alistou para ir para a guerra. E os seus pais, já angustiados, porque eles já tinham ido o filho, o mais velho, e estava indo o mais novo. Mas ele tinha feito uma promessa, esse filho mais novo, que nunca tiraria a vida de ninguém. Que ele jamais tocaria em uma arma, porque em uma briga da sua mãe com seu pai, o pai quase machucava a mãe e ele se meteu e quase fazia algo com seu pai. Naquele momento, ele jurou diante de Deus que nunca pegaria em uma arma, mas ele tinha que servir agora. E ele chegou e se alistou. Mas assim, ele ia para aprender a cuidar dos feridos, dos doentes, mas sem pegar em armas. E ele sofreu quando chegou lá no treinamento. Ele foi zombado, as pessoas maltrataram ele lá, ele foi espancado, machucado, ferido. Ainda foi para uma corte lá. Mas como que uma pessoa vai servir no exército e não vai poder pegar numa arma? Ele disse, não, eu quero servir ao meu país de maneira vocês podem até ir tirar a vida, mas eu quero proteger. Eu quero servir curando, cuidando. E então ele conseguiu. Com muito sofrimento e humilhação ele conseguiu. Mas ele tinha uma Bíblia que ele orava todas as noites. Ele tinha uma Bíblia que ele conhecia o Senhor e ficava ali buscando. E quando ele chegou no primeiro dia no campo de batalha e viu seus companheiros sendo mortos, e viu que a arrancada do inimigo para cima deles tinha sido muito forte, e então ele ficou no meio daquele tiroteio, muita gente ferida, morta, e a sua tropa foram se afastando e recuaram, e ele ficou sozinho para trás. Mas ali diante dele estavam milhares, tanto mortos como feridos. E o que ele poderia fazer? Aí ele disse para Deus, o que o Senhor quer de mim? E sem poder pegar em uma arma. O Senhor colocou ele no meio da guerra. E vendo seus companheiros ali machucados. Mas ele disse para Deus que ele não pegaria na arma para tirar a vida de ninguém. E então ele começou a arrastar aqueles que tinham vida. E ele começou a arrastar e salvar. Ele levava um, depois vinha, buscava, levava outro. E nisso ele passou a noite inteira. Aquele homem que era chamado de covarde, que servia como zombaria. Ele buscou o objetivo que Deus levou ele até lá. E ele disse, Senhor, me dá força. Ele disse que todas as vezes que ele colocava um homem para ser salvo, tirava do meio dali daqueles mortos, escondendo as pessoas ali, ele dizia assim, ele disse, Senhor, só mais um, eu só quero mais um homem, só mais uma vida, Senhor. E o Senhor diz assim, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele de Jesus disse, Senhor, Pai, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Missionário, a senhora quer dizer que o policial que adora o Senhor, que faz ele, se ele matar alguém, se fazer... Irmãos, são coisas totalmente diferentes. São coisas que o que eu quero lhe dizer
que quando você é chamado, quando você tem um chamado, o servo de Deus, o povo de Deus, é aquele que dá a vida. É aquele que luta em prol da justiça, não aquele que faz com as próprias mãos, de maneira arrogante. Lembra que o Senhor estava com o exército em Israel quando ganhava aquelas guerras. Você pensa que era com flor, era no sangue. Milhares de mortos ficavam lá, mas estavam do lado certo. Estavam servindo, mas a gente matar corrupto. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Em que tempo estamos? E aquele homem naquela guerra, naquela noite, enquanto os seus colegas, os outros, fugiram, buscando, foram para um acampamento, e ele passou a noite toda, e ele conseguiu salvar 75 homens de 100. Ele conseguiu salvar 75. E um disse assim, que quando ele chegou, que ele ouviu a voz, que sabia que era do colega dele, do conhecido, aquele rapaz, que todo mundo conhecia ele, e disse assim, eu estou cego. Ele tirou o cantil, pegou a água, lavou o seu rosto, e de repente, parece como um milagre, ele começou a ver. Aí quando ele viu para ele, olhou para ele no meio da morte, diante de tantas pessoas mortas ali, fumaça, e ele disse, eu vim te buscar. E ele sorriu, o rapaz ferido. E esse irmão, servo do Senhor, colocou o outro nas costas e saiu arrastando. E ele serviu ao Senhor ali diante daquilo tudo. E ele era zombado pela sua fé, era zombado porque ele não queria tirar vidas, ele só queria curar as vidas, salvar. E numa noite ele salvou 75 homens. E quando foi pela manhã que descobriram muitos daqueles feridos chegando no acampamento, e perguntavam, o capitão chegou e perguntou, mas de onde eles vieram? E ele falou o nome do soldado que tinham tirado ele, e era aquele homem que eles zombavam. Era aquele homem que eles zombavam da sua fé, pegava a sua Bíblia, batia nele. E ele era fiel ali, o Senhor. O Senhor disse, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que permanecer na minha presença. E aquele homem permaneceu. E aos 87 anos, ele faleceu aos 87 anos. E milhares de testemunhos de vidas puderam contemplar a força do que é servir a Deus, de um verdadeiro adorador, de um filho que adora o Pai em espírito, em verdade, que não se corrompem com a maldade do homem. Naquele momento, no meio do desespero, com medo, ele poderia ter pegado a arma e atirar naqueles que viessem para cima dele, mas ele saía correndo, fugindo. E ele foi honrado tanto no céu como na terra. Aqueles homens que, por hora, antes ele era zombado, agora eles não queriam mais para a guerra sem ele. O capitão dele chegou no outro dia e disse assim, olha, eu também sorria muito de você. Eu também, milhares de vezes, eu sorria de você, zombava. Mas aqueles homens só querem ir com você porque eles acreditam. Muitos deles não acreditam no que você acredita, não tem a fé que você tem, mas ele acredita no que você acredita. E eles precisam de você lá. E quando estava todo mundo pronto, o pilotão ali, todo mundo pronto para ir para a guerra, estava ali todo mundo olhando somente numa direção. E o comandante ligava e dizia, o que estão esperando? Porque vocês ainda estão aí, ainda não avançaram?
Ele diz: nós estamos esperando o irmão orar. Era zombaria. Agora estava ali sendo um exemplo, testemunho. Você não precisa pegar numa arma para matar ninguém, fazer justiça com as suas próprias mãos para ser honrado, para fazer justiça. Você não precisa aceitar esse discurso de ódio, de raiva, que tudo que o Senhor nos chamou foi para que nós possamos, sabe o quê? Pregar a sua palavra. E a sua palavra é uma só. Jesus veio salvar aquele que se tinha perdido, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão pelo Senhor Jesus. E ele pergunta: e a quem enviarei? Como podemos permanecer puro, missionária, o nosso coração diante de toda a maldade? Mas é isso, Jesus, o que foi que o Senhor falou aqui em Mateus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Missionário é muito bonito, contou essa história toda, mas é aí. O que realmente nós precisamos fazer? Olha o que Deus nos orienta, olha o que Jesus nos orienta. É necessário nascer de novo. Jesus diz: nascer de novo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Mas o nascer de novo, como vou saber que eu nasci de novo? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós precisamos buscar isso. Temos que fazer justiça sim. Se for necessário protestar, vamos protestar contra a corrupção, vamos protestar contra a maldade, vamos orar, vamos pregar a palavra de Deus, vamos servir ao Senhor, mas não vamos nos perder no meio do caminho. Não vamos, irmãos, permitir que esse discurso de ódio que está sendo espalhado por aí, usando a fé de muitos. Estão usando a fé de muitos. Assim já foi usado no passado. Milhares de judeus morreram na Alemanha, porque muitos alemães foram convencidos que eles eram as coisas ruins da terra, do que trouxe a maldade. Milhares de pessoas foram mortas como bruxas queimadas numa fogueira porque tinha um livro em casa, não podia ter livro, não podia ler. Os livros, tinha livros, irmãos, que eram contaminados com veneno, que aquele que lia aquele livro, que ele passa o dedo na língua, né, na boca e vai, a gente não faz isso, esse gesto. Milhares de pessoas foram mortas, porque não era para ler. Não, porque só tinha um representante de Deus aqui, o que o representante dizia, você tinha que fazer, senão você era morto. Milhares de pessoas foram mortas em nome da família. Pessoas inocentes milhares de vidas foram dizimadas. Chega de tanta violência, chega de tanta manipulação. O juiz é único só, que é Deus. Deus é o juiz, ele diz que o sol nasce para os bons e para os maus. E o nosso papel é somente pregar a palavra de Deus, não é matar aquele que não quer Jesus, não é matar aquele que se veste diferente, que usa
roupas diferentes, que deseja ser diferente. O Senhor diz apenas que você não deve assentar na mesa com eles ou não andar no caminho dos ímpios, dos escarnecedores. Mas o Senhor em nenhum momento ele disse, olha, aquele que não aceitar a palavra você vai matar, ou aquele que aceitar, que está salvo. Mas o Senhor disse o quê? Que todo pecador tem o salário. E quem vai pagar esse salário não é você e nem sou eu. Então não é no discurso de ódio. Se temos uma democracia, milhares de pessoas morreram para que essa democracia chegasse até aqui. Não vamos agora para as ruas, porque foi determinado na justiça isso, aquilo, e eu não quero aceitar, e vamos lá, vamos queimar o tribunal, vamos matar tudo. Não é isso. O Senhor disse que ia se multiplicar toda a maldade, ia se multiplicar tudo isso. O que nós precisamos fazer, irmãos, é pedir para Deus mais um, Senhor. Envia mais um para que eu possa pregar a tua palavra. Envia mais um, Senhor, para que eu possa levar a tua palavra com a sua justiça, com o seu amor, não com a nossa justiça. Não com a nossa justiça, com sentimento de ódio, de raiva. As sociedades foram formadas, têm os seus governantes, Deus ainda diz a sua palavra. Se Jesus estava ali para aceitar ali, foi morto por quem? Pela igreja, pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes que estavam ali, que não queriam ser desafiados. Porque Jesus era diferente, mas era para que tudo se cumprisse. E eles usaram as autoridades que tinham. E o Senhor diz para que nós possamos, a Bíblia nos fala que nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos orar, e ultimamente as pessoas têm estado num discurso de ódio, de matar, de morrer. Gente, pelo amor de Deus. Estamos no momento que Jesus falou lá em Mateus 24, 13. O amor de muitos está esfriando. A iniquidade, a maldade está aumentando e muitos irmãos estão com o coração cheio de raiva, mágoa. Há muito tempo que não consegue, amados irmãos, sentir a presença de Deus. Mas não é porque ele não busca o Senhor, estão buscando. Mas é porque a maldade está entrando, os discursos de ódio, de mágoa, de tristeza. Conserve o teu coração. Conserve. Em Provérbios, irmão, 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Amém, irmão? Essa história, ela está narrada aí no filme Até o Último Homem. É muito linda. Eu sei que é forte, são cenas fortes, mas é muito linda a história deste homem que servia ao Senhor. E mesmo sendo zombado, Deus honrou ele ali naquele lugar, porque ele pôde ouvir o chamado de Deus e foi entregue. Ele se entregou a si mesmo, mesmo pela zombaria, mesmo as pessoas maltratando, machucando ele. Ele enfrentou tudo isso e depois Deus honrou ele grandemente. Ele morreu em 2006 na sua casinha, no seu canto, sendo respeitado por aqueles que ele pôde dar a vida para cumprir o objetivo que Deus tinha para cumprir na vida dele. Amém? E eu peço em nome de Jesus, amados irmãos, tome muito cuidado, guarde todo o seu coração, guarde seu coração de todas as maldades, de todo discurso de ódio. Se é para fazer justiça, vai vir as eleições, vamos votar, vamos fazer as coisas. E você sabe que a Bíblia fala de tudo isso que está acontecendo. Então não é o homem que vai mudar a história, não é
não é um partido, não é na força, não é na agressividade. Quem vai mudar é a vinda do Senhor Jesus. Tudo isso é um campo que está sendo preparado para o ressurgimento, para o surgimento do anticristo. Você sabe disso. Não bata de frente, não queira discutir, brigar com ninguém por causa disso. Você sabe que isso é uma discussão sem fim. O que nós vemos hoje pelas redes sociais é só ódio, briga, ameaça de morte, ameaça de queimar, de matar, de fazer e acontecer. Não vamos entrar nessa, não. Vamos servir ao Senhor e guardar o nosso coração e orar. Nós vamos orar, orando pelas os nossos representantes que estão lá. Se faz algo de errado, irmão, mas eles vão se ver com Deus. O Senhor que é o juiz de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, Pai, nesta hora, te dando graça pela oportunidade. Neste momento eu peço a Ti, poderoso Rei, que fez os céus e a terra, que nos dê sabedoria, que nos dê conhecimento para fazer segundo a Tua vontade, andar na Tua presença. Pai, nos ajude nesta caminhada, aonde temos visto muitos discursos de ódio, muitos discursos, Senhor, de raiva. Senhor, nos ajude, nos proteja, nos ensina a pregar a Tua palavra, nos dê oportunidade, assim como o Senhor deste oportunidade para aquele servo que está no meio daquela guerra, que todas as vezes, quando ele se encontrava sem força, quando ele se encontrava fraco, mesmo ali, Senhor, diante da morte, no vale da morte, ele pedia, Senhor, força para que o Senhor usasse ele, para que ele pudesse salvar mais um. Pai amado, eu lhe peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria para que nós venhamos fazer segundo a Tua vontade, não nos perder, Senhor. Eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá sabedoria ao homem, a qual está perdendo horas e horas discutindo, Senhor, fazendo os discursos de ódio. E o que o Senhor nos veio nos salvar para que nós possamos levar a vida em nome de Jesus. Tira isso do nosso coração. Tira toda essa mágoa, esta raiva. De certo que todas essas pessoas que têm cometido erros, corrupção, muitas pessoas têm sofrido, mas é o Senhor que é o nosso juiz, é o Senhor que é a nossa força. Guarda o nosso coração, guarda o coração do Teu povo, do Teu servo, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, para que nós não possamos nos perder no meio do caminho, para que nós não possamos, Senhor, permitir que o amor se esfrie, Pai, pela maldade do homem, porque é isso que o inimigo quer, que a maldade tome o lugar do amor. Não permita, Senhor, que eles venham tirar isso de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Fique na presença de Deus. Guarde o seu coração. Peça para Deus dar sabedoria e guardar o seu coração de todo o ódio que está sendo espalhado. O que é de Deus vai se cumprir, irmão. O que é de Deus vai se cumprir no momento certo. Ore, clame ao Senhor, para que Deus proteja tanto o seu coração como a sua família de toda a maldade que o inimigo está dissipando, colocando no meio aí desta sociedade realmente corrupta, sociedade que está se corrompendo, não só com a corrupção lá, Senhor, nos governos, né, irmãos, mas a corrupção pior que está nas suas casas. Muitas dessas pessoas que querem fazer justiça à força são os primeiros violentos nas suas casas, né? Pessoas que não querem Deus. Muitos deles não querem, irmão, não são pessoas que servem a Deus. Eles querem só atiçar o servo de Deus para se desviar do caminho, mas o Senhor está conosco e está nos dando sabedoria e conhecimento. Amém?
Que Deus abençoe. Permaneça na presença do Senhor, em nome de Jesus. E compartilhe o vídeo, irmão. Curta o canal. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém. Que Deus abençoe.